Muito boa noite, começamos mais um Tempo de Esperança. Eu quero começar o programa de hoje com uma pergunta para você. O que acontece com a pessoa quando ela morre? Será que existe vida após a morte? O que vai acontecer? Essa questão de alma, de tudo que falam por aí. Será que a Bíblia fala a respeito disso? Essa e outras respostas você vai encontrar no programa de hoje. Não sai daí não, que a gente tá só começando. No programa passado falamos sobre o milênio, entendemos como a Bíblia fala de um período de 1000 anos de paz e tudo que vai estar acontecendo ali. Algumas pessoas mandaram suas perguntas e, como de costume, no nosso momento de interação, eu vou estar respondendo cada pergunta que foi enviada para o 9217-3089. É o nosso WhatsApp, você já sabe, eu fico lembrando várias vezes durante o programa para que você possa interagir, fazer parte dessa programação. Todas as perguntas que vieram relacionadas ao milênio, assim como nós fizemos com os temas passados, nós vamos responder no período aqui do programa de interação, naquele momento, antes do quadro É Tempo de Louvar. O que me chama a atenção muitas vezes é que nós estamos aqui vivendo os nossos dias, aprendendo cada vez mais aquilo que Deus nos apresenta na sua palavra. E você está tendo o privilégio nessa temporada que denominamos A Verdade, de conhecer as verdades que a Bíblia apresenta. Já estudando sobre as Escrituras, já falamos aqui sobre como o mal entrou, o pecado entrou no mundo, conhecemos o plano da salvação, um pouco sobre os sinais da vinda de Jesus, falamos também da volta de Jesus, como vai acontecer, conhecemos o milênio e hoje vamos falar da verdade sobre a morte. Só que antes, é muito importante que você lembre de 2 detalhes. O primeiro é que aqui você não deve levar em consideração a expressão, o pastor falou. Não é o pastor Ítalo que está falando, porque aqui não é assim diz meu pastor, assim diz minha igreja, aqui é assim diz o Senhor. Então você tem que estar com a sua Bíblia, tem que estar anotando tudo bem direitinho, para que você entenda o que a palavra de Deus está falando para você. Aí sim, você vai ter a certeza de que está seguindo o que Deus está te orientando. Tá bom assim? Esse é um detalhe importantíssimo. E o segundo é que sempre que você tiver dúvida, envie sua mensagem para o 9217-3089. E se quiser, solicite a visita de um agente de esperança que a nossa equipe vai visitar você, vai orar por você, vai te ajudar a dar passo a passo, seguindo as orientações da verdade. Tá bom assim? Ficou fácil, né? Então agora é com você. A parte da gente a gente já está fazendo aqui no Tempo de Esperança e você, como parte dessa família, é só seguir as orientações que você vai ser feliz. Agora nós vamos para aquele momento do Revista Novo Tempo. E no Revista de hoje tem uma história que nos traz muita motivação. Alguém que perdeu o movimento, alguém que poderia ficar triste da vida, mas nos dá uma grande lição de vida. É essa história motivacional que você vai conhecer agora no Revista Novo Tempo. A história de superação que você vai conhecer agora vem lá de Petrolina, a 713 quilômetros de Recife, capital do Pernambuco. É a história de Hélio Araújo. Ele tem 58 anos e aos 21 anos ele sofreu um acidente que mudou a vida dele. Ele vai contar um pouquinho agora sobre essa trajetória. Hélio, conta um pouco da sua trajetória nesses últimos 58 anos, né? Desde o seu acidente de 21. Em 1984, eu tinha 21 anos. Trabalhava numa farmácia e era uma espécie de um faz-tudo, né? Eu era balconista, fazia trabalho de banco, de cobranças, um pouco de tudo. E uma certa vez, eu saí da minha cidade para a cidade vizinha, que era distante 60 quilômetros, e lá, enquanto aguardava as minhas atividades, eu acabei bebendo algumas cervejas, e no retorno, já embriagado, eu passei a correr de forma exagerada, fiz zigue-zague, provavelmente por conta da bebida, e por conta disso eu caí e quebrei o pescoço. Naquele momento, perdi os movimentos, perdi a sensibilidade do corpo e fui socorrido, passei 2 semanas aqui mesmo, na minha cidade,
e ficava cada vez pior, além de não mexer nada, não sentir nada, ficava quase morrendo, com 40 graus de febre. E aí a saída foi irmos aí para São Paulo, né? Naquela época, uma passagem de avião era muito difícil, mas conseguimos aqui e fomos. E essa viagem, que a gente imaginava ser de 1 mês ou 2, acabou sendo de 1 ano e meio. Então, permaneci aí em São Paulo 1 ano e meio na capital e fiz tratamento em 2 lugares. Fiz primeiro num um centro de reabilitação aí de São Paulo, onde fiquei internado durante 1 ano, e em seguida mais 6 meses aí na ACD, né, que é um centro bem conhecido nacionalmente. E mesmo com o acidente que o Hélio está nos contando aqui, ele não deixou de estudar. Pelo contrário, ele deu seguimento nos estudos dele, tanto que se tornou professor de matemática. É isso mesmo, né, Hélio? Quando eu me acidentei em 84, eu tinha feito vestibular para o curso de matemática, porque aqui, naquela época, tinha apenas uma faculdade, tinha 2, uma particular e uma pública, e eu só podia na pública porque eu era uma pessoa socialmente carente. Esse vestibular de 84 não valeu mais, porque, claro, eu me acidentei e os primeiros momentos foram de reabilitação física, psicológica. Mas, após esse período, eu estava dando aulas particulares, eu me senti mais seguro, mais em condições, então prestei um novo vestibular e fiz o curso de matemática durante 4 anos e meio. Terminei em 96, isso com a ajuda de irmãos. Eu tenho 5 irmãos e apenas 3 deles moravam aqui, e os 3 me ajudaram nesse aspecto, me levando diariamente, todos os dias, e eu terminei o curso com 1 ano e meio, com 4 anos e meio. Um pouco depois fiz pós-graduação e essas coisas, o curso, pós-graduação, as aulas particulares, me ajudaram a, inclusive, ter a coragem de ter um relacionamento afetivo, né? E também de prestar concurso para a Rede Municipal de Ensino. Então, em 2002, eu teve 2 coisas importantes na minha vida. Uma, que foi eu prestar o concurso e passar. Aí eu me tornei professor da Rede Municipal de Petrolina e também eu me casei. Eu conheci uma pessoa, tive um namoro de 5 anos e me casei, né? E teve essa grande, digamos, salto na minha vida, que foi o casamento e 3 filhos que vieram fruto desse casamento. Então, atualmente, eu estou casado, tenho 3 filhos que vai de 13 a 18 anos, né? Continuo na ativa, professor da rede municipal, trabalho no setor de educação inclusiva e, dentro do possível, eu converso sobre a necessidade de que as pessoas devem ter cuidado, devem ter prudência no uso de qualquer meio de transporte. Hélio, você hoje tem uma vida completamente diferente, já é pai, já é esposo, né? Tomou uma vida completamente diferente. O que eu queria saber de você é o que tem te inspirado nesses 58 anos de vida e, quem sabe, até dar algum exemplo para tantas milhares de pessoas que estão nos acompanhando agora. Primeiro, é a certeza de que eu tenho uma família, meus pais foram de apoio completo, já faleceram, mas foi apoio total desde o início, meus irmãos e minha esposa, que é a minha base, que são pessoas que me inspiram e eu sinto muita firmeza deles ao meu lado. E também a consciência que eu tenho de que nós cada ser humano, ele tem o dever de fazer o bem, de pensar no seu semelhante. E pensando no semelhante, eu tenho que procurar
dar um exemplo, porque eu sei que as pessoas podem olhar para mim e dizer, olha, eu gostaria de ser assim, mais otimista, digamos, mais lutador. E eu tenho a certeza de que quanto mais eu demonstrar uma ideia positiva, eu só estou fazendo bem. Tá aí. Hélio, muito obrigado por ter conversado comigo, ter contado um pouco da sua história. Parabéns pela sua história de superação. Espero que outras pessoas tenham o contato, né, saibam dessa história e que se inspirem, né, você inspire outras pessoas. Abraço para você. Muito obrigado e cumprimento vocês por tratar de um tema tão delicado e tão importante. Tudo de bom para vocês. Valeu, valeu. Muito bom, viu a história aí do seu Hélio? Olha, ele tinha tudo para ficar triste, mas ele nos serve como um exemplo de vida. Eu não sei o que você está vivendo ou o que você tem sofrido, mas uma coisa eu sei, Deus pode usar a tua vida para impactar, para motivar, para levar esperança para outras vidas, assim como o seu Hélio nos trouxe hoje uma motivação. Esse é o nosso quadro, um quadro importantíssimo de conhecermos histórias, de sabermos tudo que está acontecendo fora da nossa região geográfica e conhecermos de fato pessoas que se deixam ser usadas, que são de fato exemplos de vida, como foi o caso da história do seu Hélio. Mas todos os dias nós seguimos a nossa jornada depois do Revista Novo Tempo com aquele quadro que você já está acostumado todos os dias no programa de rádio. Nós temos ali o nosso momento do Reavivados por Sua Palavra, e aqui na TV não é diferente. É o momento onde você vai pegar aquele capítulo da Bíblia que você estudou, que você leu, e vai agora se permitir ser reavivado por Deus. À medida que você lê a Bíblia, Deus fala com você. Então escute agora a voz do Senhor através do Reavivados por Sua Palavra. Romanos capítulo 15 também traz orientações práticas. Os experientes devem apoiar os frágeis. Não devemos viver para agradar a nós mesmos, porque Cristo, o nosso exemplo maior, não viveu para agradar a si mesmo. Somos desafiados a acolher, a receber as pessoas. Devemos dar conselhos uns aos outros. Devemos orientar as pessoas a viverem em obediência a Deus no discurso e nas ações do dia a dia. Nos versos 22 a 29, Paulo faz planos, mas, obviamente, ele está nas mãos de Deus. E quando estamos sob a direção de Deus, podemos planejar, podemos sonhar, mas a realização de nossos planos e sonhos depende da vontade do Senhor. Eu quero enfatizar isto. Precisamos aprender a aceitar a vontade de Deus para a nossa vida, assim como Paulo. A vontade de Deus está na Escritura, está aqui na Bíblia. Por isso, quanto mais lemos a Bíblia, quanto mais compreendemos a Bíblia, melhor conhecemos a vontade de Deus para cada um de nós. Eu termino com as palavras do apóstolo Paulo: que o Deus de paz esteja com você hoje e que também esteja com a sua família. Obrigado, pastor Adolfo Soares, pelas palavras. Olha, de fato, a palavra de Deus, ela é impactante. À medida que a gente vai lendo, vai conhecendo as histórias, a gente vai se aproximando e Deus vai criando um reavivamento dentro do nosso ser. Nós vamos para um pequeno intervalo agora, é curtinho. Não sai daí não, que já já a gente volta. O que você quer assistir hoje? Seus programas favoritos? Filmes? Clipes? Conteúdos exclusivos? No ntplay.com tem isso e muito mais. Além de você poder assistir a nossa programação ao vivo. Acesse ntplay.com e veja tudo o que quiser, aonde você estiver. O choro pode durar a noite inteira, mas de manhã vem a alegria.
O que fazer para ocupar a mente e se manter saudável e feliz, mesmo com notícias não esperadas? Aqui vão algumas dicas. 1. Faça exercícios físicos. 2. Leia livros. 3. Ouça música. 4. Aproveite para fazer uma faxina na sua casa. Novo Tempo, o canal da esperança. Voltamos aqui no nosso Tempo de Esperança, um programa feito por você e para você, e nós temos um recado agora especial. Já imaginou, você que faz parte de uma igreja, eu não sei se você está congregando, quantos aí faz parte da igreja? Levanta a mão aí para eu ver. Muito bom. Então, se você está dentro da igreja, imagina agora um grupo cantando um coral ali na sua igreja. Algumas pessoas pensam, na minha igreja não dá, na minha igreja não tem ninguém que ensina, acabou seu problema, porque a professora Gabi tem um recadinho para você agora, fica ligado. Olá, tudo bem? Me chamo Gabriela Santos, sou coordenadora do Musicais e também professora e regente do Coral Musicais, esse coral infanto-juvenil que temos aqui na Escola de Música. E eu vim falar para vocês agora do porquê estudar a matéria canto coral. Qual a diferença do canto que a Tayane já falou para vocês e do canto coral? Essa disciplina, ela vai trabalhar a voz como um grupo, de forma grupal. Você vai trabalhar aí a técnica de cantar com outras pessoas, fazendo vozes diferentes. E daí vem as dinâmicas do dueto, do contracanto. Também na matéria canto coral, a gente aprende a falar cantando em outros idiomas. Então vem a pronúncia, vem a dicção, que outras línguas proporcionam que a gente não vai ter no nosso idioma. Então nós também exploramos essa variedade de idiomas na matéria canto coral. E sem falar também que o canto coral ele vai te proporcionar, sabe aquela timidez que você tem? Pronto, o canto coral vai te ajudar, porque você não vai estar cantando sozinho, você vai estar cantando em grupo com outros amigos, né, de outras idades, fazendo vozes diferentes, mas estão juntos com você no palco. Isso vai te dar mais força, mais coragem de você usar aí a técnica vocal, a sua voz e apresentar ao público. Então, o que é que você está perdendo? Vem se matricular, vem fazer parte dessa disciplina, que é uma disciplina fantástica. E eu estou aguardando vocês. Assistam agora o vídeo e não perde tempo. Vem para o Musicais. Viu aí? Então ficou fácil. Então se você sonha em ter um projeto, de participar de um grupo coral, de repente levar um coral para sua igreja, montar um coralzinho ali, ou você mesmo que quer aprender a cantar, mas tem aquela pessoa mais tímida, sabe, que não quer cantar ali, você viu, ela explicou bem direitinho a diferença do canto para o canto coral, e ali você desenvolve em grupo, você vai participando, vai aprendendo outras vozes, e assim você vai crescendo. E eu gostei da ideia que ela falou ali, que ela fala de outros idiomas, que aprende outras línguas, isso é bom demais, né? Então é só entrar em contato com Musicais e fazer parte dessa história, fazendo parte ali de um coral, aprendendo ou até proporcionando para alguém que você ama, um filho, um sobrinho, um amigo ou até a sua igreja aprender, né? Você proporciona esse ambiente, esse momento de aprendizado também. Se você tem alguma dúvida, é só ligar para a gente 9217 3089. Nós vamos agora para as nossas dicas de saúde. A dica de hoje é gostosa, porque não vai falar literalmente de todos os problemas, mas vamos trazer dicas aqui de patê, de molho, porque o Saúde com Esperança hoje
vai apresentar para você como apreciar melhor essas delícias. Presta atenção. Molhos e patês feitos em casa podem custar menos, podem ser mais saborosos e, com certeza, são mais saudáveis que os industrializados. Uma batata e uma cenoura cozidas são a base para uma maionese fácil e rápida. Bata a batata e a cenoura com meia xícara de leite vegetal, como leite de soja ou castanhas. Tempere a mistura com um pouco de sal, 3 fatias de cebola e um dente de alho. Retire o olho do alho para evitar transtornos com odores depois. Ligue o liquidificador em potência máxima e vá adicionando o óleo vegetal a essa mistura. Prefira óleo de girassol, linhaça ou gergelim. Despeje o óleo diretamente sobre a lâmina e só pare quando o buraco do centro da mistura for fechado. O ruído do liquidificador vai começar a mudar e a lâmina vai começar a patinar. Essa é a maionese pronta. Você pode usá-la assim ou pode transformá-la em um patê adicionando alho torrado e cenoura ralada, ou pode inventar novos sabores. Também é possível fazer um patê sem usar o óleo para dar ponto. Corte uma peça de tofu de 500 gramas em 4 partes. Leve individualmente cada unidade de tofu ao processador e tempere com rodelas de cebola, alho, uma pitada de sal marinho e 4 colheres de azeite de oliva. Esses são temperos básicos para qualquer receita de pasta de tofu. Acrescente a esse primeiro pedaço de tofu 2 unidades de palmito e ervas finas, como salsinha, manjerona, cebolinha e manjericão. Processe a outra unidade do tofu com os temperos básicos e com 1 xícara de tomate seco e orégano. O terceiro pedaço de tofu você pode temperar e saborizar com 1 xícara de azeitonas pretas e manjericão. E ao quarto pedaço de tofu, adicione os temperos básicos e somente 2 unidades de palmito e bata. Você pode usar essa pasta como patê para rechear legumes e assados ou em receitas para substituir o catupiry. Esse é o famoso tofu piri. Veja que apenas um pedaço de tofu pode render 4 sabores de patês. Conserve seus patês na geladeira por até 5 dias. Você pode inventar novas receitas de patês e descobrir novos sabores. Bom apetite! O uso de molhos e patês na comida, como o ketchup, a maionese, a mostarda ou até mesmo molhos prontos para salada, eles não são recomendados para a saúde em função de eles terem muitas vezes gordura na sua composição, como é o caso da maionese. O ketchup, por exemplo, tem muitas especiarias, vinagre, pimenta do reino, que muitas vezes irritam o nosso estômago. E esses molhos, eles também são muito carregados no sal. Eles têm também a presença do glutamato monossódico, que é um sal que também pode, em consumo excessivo, pode aumentar a pressão arterial e trazer outros problemas para a saúde. A melhor forma de você substituir esse tipo de molho industrializado é você preparar os seus molhos em casa com o uso de ingredientes mais saudáveis, sem usar pimenta, excesso de sal, gorduras. Maravilha, viu aí agora? Essas dicas de saúde são fantásticas e à medida que a gente vai assistindo cada Saúde com Esperança, a gente vai ficando cada vez mais feliz, né? E a de hoje ainda mais. Tá bom? Coloca em prática aí e se quiser, manda foto pra gente aqui no 92173089. Eu quero mostrar sua foto aqui, tá? De você fazendo a diferença com molho, com patê. Olha,
Muito legal saber que você está participando com a gente, e quando você manda foto, quando você manda mensagem, nos faz cada vez mais feliz. É por isso que eu quero mandar um abraço aqui pro pessoal Diamantino, mandar um abraço pro pessoal aqui do Aeroporto Velho, acompanhando a programação. Quero mandar um abraço também para todos os ouvintes da Rádio Tempo de Esperança. Ainda tem gente da rádio escrevendo aqui pra gente agora, dizendo: pastor, eu quero acompanhar. Algumas pessoas até dizem assim, mandando mensagem aqui pra mim, ó. É o caso da Heloísa que manda assim, ó: pastor, eu não consigo assistir porque aqui não pega o canal da TV. Mas a gente pode enviar para ela, né, o link do YouTube e do Facebook, e ela vai conseguir assistir, tá bom? Então, de repente você conhece alguma pessoa também que não está conseguindo assistir pela TV, compartilha o link ali do YouTube, do Facebook, é Adventistas Oeste PA, e essas pessoas vão ter acesso ao mesmo conteúdo que você está recebendo. Vamos responder as perguntas agora. Olha, as perguntas aqui são perguntas assim, viu? Que de fato vale a pena a gente até anotar. Primeira pergunta que chega pra gente diz assim: o que é que vai acontecer com todos os mortos, tanto os justos quanto os maus? Porque quando estudou o milênio, talvez a pessoa não percebeu ali, o pastor Luiz já falou sobre isso, tá? Mas de uma maneira simples, o Evangelho de João no capítulo 5 responde pra gente, do verso 28 e 29. Olha, o Evangelho de João capítulo 5, já pegou a Bíblia aí? Já tá preparado? Então vamos lá. O texto diz assim, ó: não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz, e os que fizeram bem, os justos, né, sairão para a ressurreição da vida. E os que fizeram mal? O texto fala: e os que fizeram mal para a condenação, para a ressurreição da condenação. Olha que interessante, é aqui que entra aquela situação, né? Todo mundo ali, quem estava vivo, eu vou explicar depois aqui, porque eu vi uma pergunta aqui que é bem interessante e eu não consigo responder do jeito que a pessoa pediu, mas eu vou tentar aqui, tá? Eu já explico. Mas a pessoa morreu com fé em Jesus, e outro morreu sem acreditar em Jesus. O que morreu com fé em Jesus vai ressuscitar para a vida, e o outro vai morrer. Eu vou explicar isso já ali. Vai morrer quem tá morto, como é isso, né? Calma. Olha outra pergunta aqui, ó. Que espaço de tempo haverá entre a ressurreição do justo e dos ímpios? Será que existe um espaço de tempo? Vai ressuscitar um, depois vai ter um tempo, vai ressuscitar outro? Será que a Bíblia fala aí? Olha agora. Vamos ver o que fala Apocalipse. Apocalipse capítulo 20, versos 5 a 6, responde pra gente. Pegue sua Bíblia, tá? Lembrando, não é assim diz meu pastor, assim diz minha igreja, aqui é assim diz o Senhor. Então você não vai sair daqui do programa dizendo assim: o pastor Ítalo me ensinou isso. Não, você vai dizer assim, ó: eu li na Bíblia. Tá bom? Então pegue sua Bíblia, vá marcando, vá copiando aí. A gente tá aqui só reprisando, revisando, respondendo as suas dúvidas relacionadas ao último tema que foi trabalhado aqui, que foi o milênio. O pastor Luiz Gonçalves falou de uma maneira bem clara. Mas algumas pessoas ficaram com dúvidas e a gente aproveita, porque a sua dúvida pode ser a dúvida de alguém também. Então, se você tem dúvida, 9217-3089. Vamos ver qual é o tempo que vai acontecer entre essas duas ressurreições. A gente já viu que tem duas. A dos justos vai ressuscitar para a vida, e a dos mortos, a dos ímpios, né, vai ressuscitar, porque tá todo mundo morto, né? O dos ímpios vai ressuscitar para a condenação. Apocalipse 20, versos 5 e 6 diz assim, ó: mas os outros mortos, ou seja, os ímpios, não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Viu aqui? Então você vê que aqui tem um período entre a ressurreição dos justos e a ressurreição dos ímpios, que a Bíblia diz que são de quantos anos? 1000 anos. O texto ainda continua dizendo assim, ó: bem-aventurado o santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição. Então tem a primeira ressurreição, que é a dos justos, e a segunda ressurreição, que é a dos ímpios. O intervalo entre um e outro, a pergunta aqui do José, qual é? Quanto tempo? Quantos anos? 1000 anos. Ficou claro, né? Então aqui a gente vai vendo, vai entendendo. Vou aproveitar e mandar um abraço aqui para Márcia, que tá mandando mensagem aqui pra gente. Agora olha só, duas perguntas que se encaixam aqui. Primeiro, um perguntou assim: o que vai acontecer entre a ressurreição dos justos e a ressurreição dos ímpios? E a outra pergunta veio aqui dizendo assim: quanto tempo os salvos ficarão nos céus? Olha, essa é uma pergunta inteligente, né? Interessante, as duas se unem numa só, porque a resposta está num verso só, ainda em Apocalipse 20. Tá aberta a sua Bíblia aí, Apocalipse 20. Tá ou não tá? Tá aberta, maravilha. Apocalipse 20, no verso 6, diz assim, ó. Apocalipse 20, verso 6. Diz:
Bem-aventurado o santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Cristo e reinarão com ele por quanto tempo? Está na sua Bíblia aí? Quanto tempo? 1000 anos. Viu? Mais uma vez a expressão 1000 anos. Milênio quer dizer 1000 anos, né? Então você já viu aqui. Entre a ressurreição dos justos e dos ímpios, os justos reinarão, serão sacerdotes com Cristo durante 1000 anos. E agora eu vou pegar... Rapaz, foram muitas perguntas aqui. É muito bom estar respondendo você, interagindo aqui. Mas alguma pessoa ainda perguntou assim. A Maria pergunta assim, ó. Durante esses 1000 anos, o que é que vai acontecer no céu? E como vai ficar a terra? Olha a pergunta dela. Porque tem gente que pensa assim, não, durante esses 1000 anos, a terra vai ser restaurada e vai acontecer isso e aquilo. O que é que a Bíblia fala durante esses 1000 anos? Como vão ficar as pessoas no céu e como vai ficar a terra? Vamos ver o que diz Jeremias, capítulo 4. Antigo Testamento, Jeremias, capítulo 4. Anote, marque na Bíblia e se você tiver dúvida, pergunte. 92:17:30:8:9. Olha só. Jeremias, capítulo 4, do verso 23 ao verso 26, diz assim: Observei a terra, e eis que ela estava assolada e como? Vazia. E os céus não tinham a sua luz. Observei e vi que homem nenhum havia, e que todas as aves do céu haviam fugido. Vi também que a terra fértil era um deserto, e que todas as cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor de sua ira. Enquanto os justos estão com Jesus, estão no céu ali, 1000 anos, a terra fica vazia como um deserto. Os ímpios morreram. Deu para entender isso aqui? Fica muito fácil. Sabe quem fica na terra? Só vai ter uma pessoa ali na terra. O pastor Luiz Gonçalves deu muita ênfase nisso aqui. Mas você precisa entender também. Olha, Apocalipse 20, do verso 1 a 3, diz assim: Eu vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo, uma grande cadeia na sua mão. E o que é que esse anjo fez? Veja aí na sua Bíblia, Apocalipse 20, do verso 1 a 3. Ele prendeu o dragão. Quem é o dragão? A antiga serpente. Quem é? O diabo. Quem? Satanás. Ele amarrou por quanto tempo? Quanto tempo está na sua Bíblia aí? 1000 anos. Viu aí? E lançou no abismo e ali o encerrou. Depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Deu para entender isso aqui? Então Satanás, ele fica sozinho na terra. Ele é prisioneiro das consequências. Ele não tem a quem tentar. Ele não tem o que fazer. Por quanto tempo? 1000 anos. Aí eu pergunto para você agora. Depois que os ímpios ressuscitarem, o que vai acontecer com eles? Veja, a Bíblia diz, presta atenção, Jesus voltou, os mortos e Cristo ressuscitam, vão reinar como sacerdotes com Cristo por quanto tempo? 1000 anos. Aqueles ímpios morrem e a terra fica vazia. Por quanto tempo? 1000 anos. E quem fica na terra aqui? Satanás. Por quanto tempo? 1000 anos. Quando passar esses 1000 anos, nós já lemos que os ímpios ressuscitarão. Não é assim que está na Bíblia? Vamos ver aqui, ó. Apocalipse capítulo 20, verso 7. O que é que vai acontecer no final desses 1000 anos? Do verso 7 ao verso 10 diz assim, ó. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão, porque ele está preso da consequência, ele não tem o que fazer. E sairá a enganar as nações e todos que estão dos 4 cantos da terra, mas desceu fogo do céu e os devorou. O diabo que os enganava foi lançado num lago de fogo e enxofre. Veja, acabou os 1000 anos, os ímpios ressuscitam. Satanás agora vai tentar eles de novo, vai juntar, mas o fogo desce com som. Mas por que eles ressuscitam, pastor? Vou explicar para vocês de uma maneira bem simples para você entender. Presta atenção comigo. Jesus voltou. Nós, os vivos, seremos transformados. Iremos ao encontro do Senhor nos ares. Jesus não pisa na terra, a gente encontra ele nos ares. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, a Bíblia diz. Serão transformados e também, junto com os justos que estavam vivos, que não passaram pelaquela morte, vão reinar com Cristo durante quanto tempo? 1000 anos. Durante esses 1000 anos, os livros serão abertos. E ali a gente vai entender, por que fulano não está aqui? Fulano era tão bom na igreja, parecia ser um grande líder, não foi salvo, por que não foi salvo? Aí você para e diz, os livros foram abertos. E fulano não era um pecador, como é que ele está aqui?
Os livros vão revelar pra gente. A gente vai dizer assim, sim, Senhor, ele se converteu. É só você pensar na história de Manassés, né? E pensar também no ladrão na cruz. Mas aí, durante 1000 anos, a gente vai estar ali, vai estar acontecendo todo aquele juízo executivo, né? Onde os livros estão sendo abertos e a gente está olhando, comprovatório, melhor dizendo, e a gente está olhando detalhe por detalhe, está ali reinando com Cristo por 1000 anos. E durante esses 1000 anos, os ímpios estão mortos, Satanás está prisioneiro na terra. Terminou os 1000 anos. Os ímpios ressuscitam. Por que eles têm que ressuscitar? Para que eles, junto com aqueles que já estavam mortos, ímpios, vejam Jesus voltando com todos os santos que foram salvos e eles possam dizer o quê? É verdade. Se eles não ressuscitarem, eles nunca vão saber que eles rejeitaram, que eles estavam errados, que eles insistiram no erro. Então Jesus volta, eles veem. E aí desce fogo do céu e destrói tudo, inclusive Satanás. Deu para entender o milênio agora? É fantástico quando nós estudamos a Bíblia e entendemos bem direitinho, né? Então, se você ainda tem dúvida, 9217-3089. Manda mensagem que eu vou falar com você, eu vou te responder, eu vou esclarecer para você. Como seu pastor, eu quero que você entenda bem direitinho as Escrituras. Afinal, a nossa temporada fala da verdade. Se você conhece a verdade vos libertará. Vamos louvar a Deus agora, porque é tempo de louvar. Às vezes Deus nos diz, fique em silêncio e espera meu agir, minha graça é a resposta. Às vezes Deus nos diz, siga em frente, mas Ele diz, eu vou com você. Às vezes só sentimos Sua presença como uma brisa e descansamos e confiamos. Às vezes Deus vem como um fogo e destrói todos os inimigos. Poderoso, quebra as cadeias, rompe os grilhões e diz, esteja em silêncio, eu sou o teu Deus, estou no controle de tudo. Eu sou teu Deus, a guerra é minha. Queima os carros no fogo, estou no controle de tudo. Eu sou teu Deus, eu sou teu Deus. Às vezes Deus nos diz, fique em silêncio e espera o meu agir, minha graça é a resposta. Às vezes Deus nos diz, siga em frente, mas Ele também diz, eu estou com você.
Que linda canção, né? Eu vou lembrar você de um detalhe muito importante. Se você quiser ouvir mais uma vez essa música, é só entrar em contato com a gente lá na rádio e dizer assim, toca. E a gente toca, porque você pede, a gente toca sempre. A música que toca o seu coração, com certeza é da gravadora Novo Tempo. Então vai acompanhando sempre a nossa programação e sempre que você vê o É Tempo de Louvar aqui, você vai ver uma novidade, um lançamento Novo Tempo. E é só pedir que a gente toca na programação da rádio. Tá bom assim? Nós vamos para um pequeno intervalo agora, é rapidinho, já já a gente volta. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Enquanto alguns se refugiam em seus lares, outros se colocam na linha de frente na luta contra um inimigo que pode ser letal. Expor a vida em favor do outro, mesmo sendo um desconhecido, é um ato de amor. Doar a vida em favor de todos, sem pedir nada em troca, o verdadeiro retrato da graça. Cristo quer nos oferecer mais que cura, vida, e vida em abundância. Já estamos de volta agora para o quadro que você tanto esperava. O que é que a Bíblia fala sobre a morte? O tema de hoje é um tema fantástico, muito discutido, e tem pessoas que têm muita dúvida com relação a isso, até porque a tradição colocou muitas coisas na nossa mente e a gente começa a acreditar em coisas que a Bíblia não fala. Deu para entender? Então, o que será, Pastor Luiz, que a Bíblia fala a respeito da morte? Vamos ver. Olá, tudo bem? Estamos começando mais um tema maravilhoso dessa série sobre a verdade. Seja muito bem-vindo e que a paz do Senhor esteja no seu coração. O tema de hoje, a verdade sobre a morte. É um tema forte, importante, esclarecedor. Prepare o seu coração. E agora sim, com a Bíblia nas mãos, nós queremos saber a verdade sobre a morte. Porque existem várias teorias e várias filosofias e vários entendimentos sobre esse assunto. Na verdade, existe uma polêmica sobre o assunto. Algumas pessoas acham que quando morre alguém, essa pessoa morre, mas sai uma alma ou sai um espírito do corpo dela, e essa alma ou esse espírito poderia ir para o céu, para o inferno, para o purgatório, para o mundo dos espíritos, para um lugar intermediário, para o seio de Abraão. Ou seja, várias pessoas pensam coisas assim e coisas diferentes dessas. E você? O que você entende, biblicamente falando, sobre o estado do homem na morte? Na verdade, nem você, nem eu, nenhum ser humano saberia responder essa pergunta, porque nós nunca morremos. Só que na Bíblia tem uma citação de uma pessoa que morreu e que pode contar pra gente o que acontece depois da morte. Eu quero chamar a sua atenção para Apocalipse capítulo 1. Olha que texto impressionante esse. Apocalipse capítulo 1. E eu quero mostrar para você aqui alguns versos, pelo menos 2 versos, que vão nos ajudar a entender melhor esse assunto. Veja aqui o que diz capítulo 1, verso 18, que fala assim:
e aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Quem será que falou essas palavras? Com certeza foi Jesus. Se você ler o capítulo 1 inteiro, vai perceber que Jesus falou isso. Então Jesus, ele morreu, ele foi sepultado e ele ressuscitou. Então ele pode dizer o que acontece com a pessoa depois que morre. E eu tenho nas minhas mãos as palavras dele. Isso aqui é a palavra de Jesus. E se eu ler esse livro, Jesus vai falar comigo e com você e vai nos mostrar o segredo da morte, o que acontece depois da morte. Bem, para você entender isso de uma maneira bem clara e bem fácil, é preciso abrir a Bíblia em Gênesis. Ou seja, é preciso voltar ao princípio de tudo, a criação. Veja, por exemplo, o que diz Gênesis 2, verso 7. 2:7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Veja como esse texto é claro. Ele diz que Deus fez o homem de duas matérias, do pó da terra e do fôlego de vida. Juntando as duas coisas, o homem passou a ser alma vivente. Portanto, se você analisar bem o texto e o verbo, se você conjugar o verbo ser, você vai entender melhor. Porque a Bíblia diz, o homem passou a ser. Então, eu sou, tu és, ele é, nós somos. Isso quer dizer que o homem não tem uma alma dentro dele. O homem é uma alma. É diferente. Ser é uma coisa e ter é outra coisa. E a Bíblia diz que o homem passou a ser. Então, você é uma alma, eu sou uma alma. Diferentemente da teoria, da filosofia, de que a pessoa tem uma alma dentro dela. Escuta bem, o homem não tem uma alma aqui dentro, aqui dentro da boca, não tem. Pode olhar lá dentro de qualquer pessoa, não tem alma, coisa nenhuma. Você é uma alma, eu sou uma alma, o ser humano é uma alma. Então, isso estando claro para você, Gênesis capítulo 2, verso 7 estando claro, aí vem a pergunta, se eu sou uma alma, se você é uma alma, se nós somos almas, a pergunta é, a alma morre ou não morre? O que você acha? O que você entende? A alma morre ou não morre? Bem, vamos saber o que diz a Bíblia, o que Jesus tem a nos dizer. Veja só o que diz Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17. Esse texto começa a responder a nossa pergunta. Gênesis 2, 16 e 17. O Senhor Deus lhe deu esta ordem, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então Deus disse que a alma morre, porque a alma é o ser humano, e ele falou para Adão e para Eva, e disse, certamente morrerás. Se comer do fruto, se pecar, vai morrer. Então a resposta é essa daqui. A alma morre, porque eu sou uma alma, você é uma alma, Adão era uma alma, Eva também. E diz a Bíblia, se comer do fruto, se pecar, morrerá. Agora vem a outra pergunta para deixar bem claro o assunto. Quem foi que inventou a história de que a alma não morre? Quem criou essa ideia de que a alma não morre e que hoje permeia praticamente o Brasil inteiro, o mundo inteiro? Ou seja, as pessoas, inclusive nos filmes, nas novelas, nos desenhos infantis, eles passam a ideia de que a alma não morre. Mas a Bíblia diz que a alma morre, porque a alma sou eu, a alma é você. Agora, quem foi que inventou essa história de que a alma não morre? Eu quero chamar a sua atenção para Gênesis capítulo 3, versículo 4, que diz assim, então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis? Ah, agora eu entendi. Quer dizer, quem inventou essa história foi a serpente? Mas a serpente é um animal? Sim, a serpente é um animal. Então como é que o animal falou? Animal não fala. Claro, não fala exatamente como diz a própria Bíblia, o diabo usou a serpente. Ou seja, a serpente foi como um médium, um intermediário entre o inimigo e o homem. Na verdade, quem estava falando aqui não era a cobra em si, mas o inimigo que falava através dela. E foi o inimigo que inventou essa história de que a alma não morre. E hoje muitas pessoas, milhares e milhões de pessoas, acreditam na doutrina da serpente. E aí, e você? Acredita no que Deus falou ou no que a serpente falou? Deus disse, morrerás. A serpente disse, não morrerás.
E para você, você fica de que lado? Do lado da serpente? Não. Do lado de Deus? Com certeza. Então, de acordo com a Bíblia, é isso aí. Deus fez o homem do pó da terra, soprou fôlego de vida, o homem passou a ser alma vivente, o homem é uma alma, se o homem pecar, como de fato pecou, esse morrerá, como diz a Bíblia. Entendeu? Agora, eu quero chamar a sua atenção para um texto interessante de Ezequiel, capítulo 18. Vamos abrir a Bíblia em Ezequiel, capítulo 18. Está bem aqui. Ezequiel 18, verso 4. Esse é um texto-chave para você entender melhor o assunto da morte. Aqui está, 18, verso 4, bem aqui. Atenção, diz assim: eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Olha agora o verso 20 do mesmo livro e mesmo capítulo. A alma que pecar, essa morrerá. Então, de acordo com a Bíblia, a alma morre, porque a alma é o ser humano. Tudo bem? Agora, recapitulando aqui, eu quero que você olhe atentamente para recapitular. Deus fez o homem de duas matérias. Vamos fazer uma continha? Vamos fazer uma matemática? A continha é a seguinte: pó da terra mais fôlego de vida. Vamos fazer a continha? Pó da terra mais fôlego de vida é igual a quê? Alma vivente. O que é uma alma? É o ser humano. A alma morre? Sim, morre, porque o ser humano morre. E a história de que a alma não morre, quem foi que inventou? Foi Satanás. E por que ele inventou? Porque ele quer enganar as pessoas para que as pessoas morram perdidas. Entendeu? Por isso que ele inventou essa história de que a alma não morre. Então a pessoa não se preocupa em se preparar, não se preocupa em andar com Deus, porque a pessoa pensa assim: bom, se eu morrer um dia, eu terei uma segunda chance, eu vou para o céu, ou eu vou para um outro lugar, e a minha alma poderá ser purificada. Então essa foi uma arapuca, uma estratégia do inimigo para levar as pessoas à perdição. Mas, tome cuidado, aqui estamos revelando a verdade sobre a morte. Bem, a palavra de Deus continua explicando para a gente sobre esse assunto. E agora vem uma questão interessante. Se a alma morre, se eu sou uma alma e você é uma alma, e se nós morremos, vem a pergunta: se a pessoa, quando vai à sepultura, quando morre, ela realmente fica na sepultura e não sai uma alma, não sai um espírito, não sai nada, o que é que a Bíblia fala sobre isso? Agora sim, hein? Vamos abrir a Bíblia no livro de Eclesiastes. Eclesiastes é um livro muito importante que está logo depois de Provérbios. Eclesiastes 9, verso 5, diz assim: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Então a Bíblia diz que a pessoa que morre não sabe nada, não vê, não ouve, não anda, não fala, ou seja, está morta. Está morta. Então, essa história de que a pessoa morreu, mas está vivendo no céu, morreu, mas está vivendo no purgatório, morreu, mas está, quem sabe, aparecendo à noite para alguém, apareceu numa sessão, apareceu num pai de santo, apareceu não sei do quê. Essa história não é bíblica, não é verdadeira, não é de Deus. Isso é todo um engano, toda uma mentira que o inimigo inventou. Entende? E agora tem uma outra coisa, hein? Se tudo isso que falam por aí não está certo, eu pergunto, e a doutrina da reencarnação? Estaria certa? Porque tem gente que acredita que nasceu uma criança no Brasil e que essa criança poderia ter sido um faraó do Egito, e aí voltou e nasceu e reencarnou no Brasil. Eu nunca ouvi tanto absurdo na minha vida como esse. A Bíblia é clara em dizer que isso não é verdade. Quer ver? Veja Eclesiastes 9, verso 6. Fala assim, ó: amor, ódio e inveja, para eles já pereceram. Para sempre não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Você viu? Esse texto aqui joga por terra a teoria da reencarnação. Porque o texto fala que as pessoas que morrem, elas não voltam e não têm parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Ficou claro isso para você? Bom, eu quero falar mais sobre esse assunto, mas eu gostaria de sentar aqui na minha cadeira para a gente conversar sobre esse assunto de maneira mais detalhada, para que fique bem claro definitivamente o assunto para você. Vamos sentar aqui, você já está sentado aí na sua casa, quem sabe no seu estudo bíblico. Agora vem cá, chega perto, eu quero te mostrar um texto que está no livro de Jó. O livro de Jó. Olha como esse texto aqui ajuda a entender. Jó capítulo 7, versos 9 e 10. Diz assim: tal como a nuvem se desfaz e passa,
Aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir, nunca mais tornará a sua casa, nem o lugar onde habita o conhecerá jamais. Pronto, isso aqui definiu tudo. A pessoa, quando morre, ela não volta, não aparece em casa, não aparece à noite, não aparece por aí, não fica se manifestando aqui, ali, acolá. Morreu, morreu, fica na sepultura. Aí você pergunta, pastor, e aí acabou tudo? Sim, acabou. Mas e aí, não tem esperança? Não, peraí, tem esperança. Sabe o que é que diz em João 11, 25 e 26? Jesus prometeu a ressurreição. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive, crê em mim, não morrerá eternamente. Você entendeu? Em outras palavras, a pessoa, quando morre, vai para a sepultura. Mas um dia ela vai ressuscitar. E de acordo com João 5, 28 e 29, no dia da volta de Jesus, os justos ressuscitarão, transformados, perfeitos, e serão levados para o céu. E depois do milênio, os ímpios ressuscitarão. Claro que não ressuscitarão perfeitos, e nem para a vida eterna. Ressuscitarão para receber a condenação eterna. Mas a verdade é que toda pessoa que morre, seja ela boa ou má, ela vai para a sepultura. E um dia todos irão ressuscitar. Uns para a vida eterna, outros para a condenação eterna. Ficou claro isso para você? Então, a partir de hoje, não fique aí assustado com esse negócio de alma, de espírito. Não fique assustado com essas coisas. A partir de hoje, confia no Senhor. E Jesus, quando morreu na cruz e foi sepultado, perceba que ao terceiro dia ele ressuscitou, e a ressurreição de Jesus é a garantia de que aquele que morre em Cristo também ressuscitará. Entende? Essa é a nossa garantia, essa é a nossa certeza. É isso que a Bíblia Sagrada nos ensina. E tem um detalhe importantíssimo. Importantíssimo. Jesus, quando ressuscitou, ele ressuscitou algumas pessoas com ele. E essas pessoas são chamadas de primícias, dos que dormem, dos que morrem. Ou seja, já existem pessoas que foram ressuscitadas. Entende? Mas a verdade é que, quando você analisa a Bíblia, todas as pessoas que morrem, elas vão para a sepultura. Isso tem que ficar claro para você. Então, o mais importante, sabe o que é? É se preparar. O mais importante é viver uma vida de preparo espiritual. Isso é o mais importante. Entende? Por quê? Porque se você estiver preparado espiritualmente, mesmo que venha a morte, mesmo que venha alguma situação complicada, mas você estará preparado. Veja o que diz Tiago, capítulo 4, verso 14. Aqui eu tenho a Bíblia em Tiago. Esse é um texto importantíssimo para você entender sobre a importância de estar preparado para a vida eterna, ou até mesmo para a morte. Veja aqui, Tiago 4,14 diz assim: vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. A Bíblia está dizendo que você não sabe o amanhã, que ninguém conhece o amanhã, que você não sabe o que vai acontecer amanhã. Por isso, é preciso estar preparado hoje. Existem 3 acontecimentos na vida humana que são certos, mas Deus não revelou o dia nem a hora desses acontecimentos. O primeiro é o dia da morte, o segundo é o dia do fechamento da porta da graça e o terceiro é o dia da volta de Jesus. Nós sabemos que essas 3 coisas irão acontecer, mas o dia ninguém sabe. Você não sabe quando vai morrer, eu também não. Por isso, nós precisamos mais do que nunca se preparar. Precisamos mais do que nunca entregar a vida a Jesus. Agora, enquanto você está vivo. Estou falando para alguém que está enfermo. Estou falando para alguém que já passou pelo vale da sombra da morte. Estou falando para alguém que tem passado por tribulações. Meu amigo, minha amiga, Deus está dando uma chance para você. Mais um dia de vida, mais uma semana, mais um mês, mais um ano. Aproveite esse momento. Aproveite para entregar a sua vida a Jesus. Aproveite para sepultar todos os pecados passados e para começar uma vida nova. Porque o amanhã você não sabe, ninguém sabe o que vai acontecer amanhã. É o momento de você definitivamente tomar uma decisão. Quantas pessoas morrem todos os dias no Brasil e no mundo inteiro? E eu pergunto, será que essa multidão de pessoas que morrem, será que essas pessoas morrem preparadas? Será que essas pessoas morrem em Cristo? Será que elas estão entregando a vida a Jesus em tempo de misericórdia e de graça? Eu posso dizer para você que muitas delas morrem perdidas e muitas morrem salvas. E você, está preparado?
E você, está preparada? Está pronto? Não apenas para o dia da morte, mas para o dia da volta de Jesus? Então, meu amigo, esse é o momento de você confirmar essa decisão maravilhosa de servir a Deus, de andar com Jesus. Então, antes da morte física, você tem que morrer para o pecado, abandonar o pecado, abandonar os vícios, abandonar a transgressão, abandonar essa vida de viver deliberadamente. É preciso agora começar a assumir um compromisso com Deus. Entende? Faça o curso bíblico até o final. E agora, quando terminar esse tema, procure a igreja adventista, procure o pastor, diga para ele: pastor, eu estudei sobre a morte com o pastor Luiz, eu quero saber mais, eu quero conhecer mais. E a igreja vai te receber de braços abertos. E você vai ser uma pessoa cheia do conhecimento e da graça de Deus. Amém? Está disposto? Está disposta? Está preparada? Está preparado? Muito bem, meus parabéns. Então agora eu quero fazer uma oração por você e por sua família. Vamos orar. Querido Pai Celestial, muitíssimo obrigado por esse tema. A Tua palavra é clara ao dizer que a pessoa quando morre vai para a sepultura, mas também ela é clara ao dizer sobre a ressurreição. E nós sabemos que quando Jesus voltar, todos os justos ressuscitarão e ressuscitarão para a vida eterna. E os ímpios somente depois dos 1000 anos, mas para a perdição eterna. Senhor, aqui está esse homem, aqui está essa mulher, aqui está essa pessoa que está decidida a começar hoje uma vida nova. Ó Pai, abençoa esta casa, abençoe esta família, ajude essa pessoa a entender definitivamente esse tema e que a partir de agora essa pessoa realmente decida de verdade a nascer de novo e a começar uma vida nova com Cristo Jesus. Eu o entrego em Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. De uma maneira clara você entendeu agora, né? Deus, Ele está no controle de tudo. E quando Ele fala pra gente que o homem, quando ele descansa, ele volta ao pó, é que Deus também se preocupa comigo e com você. Essa é uma mensagem fantástica de esperança. Aqueles que não estão aqui estão dormindo, estão descansando. Se você ainda tem dúvidas sobre esse tema, manda uma mensagem pra gente, que no próximo programa eu quero responder para você. 9217-3089. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe e te dê uma boa noite.